Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje, vamos explorar um personagem fascinante da Bíblia, Esdras. Se você ainda não conhece, prepare-se para uma jornada emocionante onde um povo que se desviou dos caminhos de Deus e volta-se para Deus somente após o retorno de Esdras para Jerusalém. Nossos antepassados enfrentaram tempos difíceis. Após a conquista de Jerusalém por Nabucodonosor, os judeus foram arrancados de suas terras e lançados no exílio babilônico. O ano era 587 a.C. Mas é nesse período de adversidade que nossa história começa a se desenrolar. Eles viram seus templos destruídos, suas tradições desafiadas, mas a chama da esperança não se apagou. Foi nesse cenário desolador que surge a figura de Esdras, um farol de luz em meio à escuridão. Esben-Seraía, Esdras, filho de Seraías, da linhagem sacerdotal de Arão, contemporâneo de Neemias, era sacerdote e escriba, mestre, possuía amplo conhecimento da Torá, a lei de Moisés, dada pelo Senhor, e era praticante dela. Esdras foi um homem de Deus, abençoado em todas as suas atitudes, pois o Senhor estava irrestritamente com ele, conforme o livro de Esdras capítulo 7 e 10, cheio de fé e coragem, com uma alma comprometida em ajudar as pessoas a viver de acordo com o que as Escrituras ensinam. Enquanto muitos se resignavam ao exílio, Esdras mergulhou nas Escrituras, buscando compreender o propósito divino. Sua dedicação ao estudo e sua conexão com as raízes culturais dos judeus o prepararam para liderar uma jornada extraordinária. A Babilônia pode ter sido o palco da provação, mas também foi o terreno fértil para a semente da redenção ser plantada. Preparem-se para conhecer a incrível trajetória de Esdras. Agora, adentramos um capítulo épico da história judaica, a reconstrução do Templo de Jerusalém. Um desafio monumental após décadas de exílio, mas o povo não recua diante da oportunidade de restaurar sua conexão com Deus. A cada bloco de pedra assentado, a promessa de uma nova era de adoração se aproximava. Mas não seria uma jornada fácil. Inimigos se levantaram, tentando deter a construção. No entanto, o espírito do povo se mostrou inquebrantável. As ameaças não impediram o progresso. Os construtores persistiram, guiados pela visão de um templo grandioso que simbolizaria a renovação espiritual. A reconstrução não era apenas física, mas uma busca pela restauração da alma judaica. E assim, após anos de trabalho árduo, o Templo de Jerusalém ressurge das ruínas, tornando-se não apenas um edifício sagrado, mas um símbolo de perseverança e fé. Contudo, esta é apenas uma etapa na jornada extraordinária de Esdras. A reconstrução do templo foi um marco, mas a história de Esdras está apenas começando. Agora, testemunharemos sua jornada de retorno a Jerusalém, um retorno que carrega consigo não apenas pessoas, mas a promessa de uma nova era espiritual. Esdras, o sacerdote, e um sábio escriba dedicado às Escrituras, emerge como um líder espiritual. Sua volta a Jerusalém não é apenas geográfica, mas uma peregrinação em direção à renovação espiritual de um povo. Com a permissão real em mãos, Esdras não apenas traz consigo o conhecimento das Escrituras, mas também recursos essenciais para manter o serviço no templo e para organizar a justiça. Uma missão grandiosa que o coloca no epicentro da transformação em Jerusalém. Esdras, confiante na proteção divina, decide não requisitar guardas para a jornada, apesar dos perigos iminentes. Uma escolha ousada que reflete sua fé inabalável em Deus. E assim, uma viagem repleta de desafios se desenha diante deles. A estrada é perigosa, cheia de ameaças, mas Esdras e seu grupo enfrentam cada desafio com coragem, jejuando e orando por proteção divina. Uma jornada marcada pela confiança na providência de Deus. Assim, a jornada árdua culmina em sucesso. Esdras e seu grupo chegam a Jerusalém, oferecendo gratidão por cada passo guiado pela divina providência. Mas as reviravoltas da história estão longe de terminar. O retorno de Esdras a Jerusalém não é apenas uma volta geográfica, é um chamado à transformação espiritual. E é nesse cenário que ele se depara com uma realidade dolorosa, o afastamento do povo de Deus. Esdras, homem de profunda devoção, se vê diante de um desafio.
O povo, ao retornar à sua terra, se desviou dos caminhos de Deus, misturando-se com práticas estranhas. A resposta de Esdras a essa descoberta revela não apenas sua liderança, mas sua humildade diante de Deus. Esdras não hesita. Ele se humilha diante de Deus, orando, confessando os pecados do povo. Uma jornada de introspecção e busca por perdão se inicia. E assim, Esdras convoca o povo para um momento crucial de confissão e arrependimento. O povo, tocado pela sinceridade de Esdras, decide se dedicar inteiramente a Deus. Homens que haviam se casado com mulheres estrangeiras são desafiados a se separar delas, restaurando a pureza espiritual da comunidade. Uma reforma profunda, mas necessária. E assim, Esdras emerge não apenas como um líder sábio, mas como um instrumento de renovação espiritual. Seu exemplo e suas ações inspiram o povo a reafirmar sua fé e compromisso com Deus. Uma página virada na história de Jerusalém. A jornada de Esdras nos ensina que a transformação começa de dentro para fora. A reforma espiritual é um processo contínuo, e estamos apenas começando a desvendar os capítulos fascinantes dessa história. Fiquem conosco! A reforma espiritual liderada por Esdras continua a desdobrar-se, e agora nos deparamos com um momento marcante, o ensino da lei de Deus. Um momento que não apenas instrui, mas também transforma corações. Esdras, servindo como sacerdote, e Neemias, o construtor do muro, unem forças para reunir o povo. A atmosfera está eletricamente carregada, pois a lei de Deus será revelada e explicada. Um dia que marcará a história de Jerusalém. Esdras não apenas lê a lei, mas a explana detalhadamente para o povo. Cada palavra ressoa, penetrando nos corações sedentos por orientação divina. Um processo de redescoberta espiritual que toca a essência de cada ouvinte. Durante um dia inteiro, Esdras se dedica a ensinar a lei, aprofundando-se em seus significados e aplicações. Um compromisso que revela não apenas seu conhecimento, mas também seu amor pela vontade de Deus. Uma aula que ressoa na alma de Jerusalém. Ao final do dia, o povo confessa seus pecados, faz um acordo com Deus para seguir sua lei. Uma consagração coletiva que ecoa pela cidade, marcando uma nova fase na espiritualidade de Jerusalém. O impacto do ensino de Esdras é palpável. E assim, o povo se une em consenso, reconhecendo a necessidade de seguir a lei de Deus. Um compromisso que, graças ao trabalho incansável de Esdras e Neemias, evita que Jerusalém caia novamente nos pecados do passado. Uma virada de página na história espiritual da cidade sagrada. E assim concluímos nossa jornada pelo incrível relato de Esdras. Uma história de dedicação, desafios e transformação espiritual. Obrigado por nos acompanhar. Até o próximo vídeo. E em nosso canal você encontrará palavras edificantes da Bíblia e mais sobre a vida de grandes personagens bíblicos.